OVNIs derrubados, caças disparando foguetes em alturas incríveis, balões de espionagem e até vida extraterrestre. O que está acontecendo no mundo? Calma, chegou a hora do Tecmundo falar sobre isso e você vai entender todas as informações que temos sobre esses aparecimentos dos últimos dias. Olá meus amigos e minhas amigas, aqui quem fala é o Felipe Paião, editor do Tecmundo, e hoje vamos trazer uma timeline, um guia definitivo sobre o que está acontecendo no mundo com todos esses avistamentos de OVNIs. Os locais na Terra em que objetos voadores não identificados foram abatidos ou vistos são Carolina do Sul, Alasca e Lago Huron, nos Estados Unidos, Rizal, na China, Yukon, no Canadá, Paysandú, no Uruguai e na Colômbia. Ou seja, por enquanto, são 7 encontros na última semana. Antes de seguirmos, vale uma nota. O termo OVNI está caindo em desuso para UAP ou OANI, que seria a sigla UAP traduzida. A tradução é Objeto Aéreo Não Identificado. Mesmo assim, para fácil e rápido entendimento, vamos seguir com o termo OVNI na maior parte do tempo desse vídeo. Toda essa história começa com um balão chinês que apareceu voando nos Estados Unidos. Ninguém sabia se era algo científico ou espionagem. Isso começou no dia 2 de fevereiro e já destrinchamos esse assunto no vídeo que está aparecendo no card aqui em cima e também se encontra aqui embaixo na descrição, então não vou me alongar por aqui. A conclusão sobre esse balão é que as primeiras análises indicam que o objeto não era uma ameaça militar ou física, nem poderia causar problemas no espaço aéreo ao bater em alguma aeronave, já que estava em uma altitude muito elevada. Além disso, oficiais já afirmaram que o balão dificilmente teria equipamentos de coleta de dados que um satélite já não faria atualmente. Então, essa história ainda está sendo pesquisada, mas não tem nada de OVNI por aqui. O papo começa a ficar estranho e polêmico agora, depois desse balão ter sido derrubado no dia 4 de fevereiro, logo em seguida surgiram relatos de um objeto similar sobrevoando a nossa vizinha Colômbia. As autoridades não foram atrás, nem mandaram aviões para averiguar. Segundo o governo colombiano, esse suposto objeto visto por cidadãos não representava uma ameaça à segurança e defesa nacional do país. Então, no dia 10 de fevereiro, 2 caças norte-americanos derrubaram no Alasca um objeto voador sem piloto que tinha o tamanho de um carro pequeno. As Forças Armadas dos Estados Unidos disseram que o objeto podia ser uma ameaça ao tráfego aéreo civil, porque voava a uma altitude de 40 mil pés, cerca de 12 mil quilômetros. Vale notar que tanto o balão quanto esse OVNI foram derrubados por caças F-22 Raptor dos Estados Unidos. Segundo as autoridades, o AP voava mais baixo que o balão e, após ser constatado de que não haviam tripulantes, foi tomada a decisão de derrubar o alvo. Os F-22 possuem mísseis AIM-9X Sidewinder, um míssil ar-ar orientado por radiação infravermelha de curto alcance que pesa 91 kg, tem velocidade máxima Mach 2.5 e cobre até 18 km. Segundo o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, não há qualquer informação mais detalhada sobre esse OVNI em questão. Quando tudo parecia resolvido, logo no dia seguinte, dia 11 de fevereiro, chega a notícia de que o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou que ordenou a derrubada de um objeto voador não identificado na região oeste do país, especificamente em Yukon. Esse terceiro objeto também foi derrubado pelos Estados Unidos após pedido do Canadá. Após a ajuda, o primeiro-ministro do Canadá agradeceu o presidente estadunidense Joe Biden por vigiar a América do Norte. Além disso, novamente os caças F-22 foram os responsáveis pela ação. Agora, os restos do OVNI foram recolhidos e serão analisados, de novo, sem informações extras por aqui. No dia seguinte, pela manhã, dia 12 de fevereiro, um terceiro OVNI foi avistado e abatido. É isso mesmo, não se perca. O primeiro foi no Alasca no dia 10, o segundo em Yukon, no Canadá, no dia 11 e dia 12, mais um foi encontrado e abatido na fronteira entre Estados Unidos e Canadá, especificamente sobre o Lago Huron. Dessa vez, o presidente estadunidense Joe Biden enviou caças F-16 a uma altitude de 6.100 metros. Para Reuters, um oficial das Forças Armadas disse em condição de anonimato
que o objeto tinha uma estrutura octogonal, que tinha cordas penduradas e que aparentemente não carregava qualquer carga. Além disso, uma frase do general da Força Aérea Norte-Americana chamado Glen Van Herk colocou a pulga atrás da orelha de muita gente. Abre aspas. Estamos chamando-os de objetos, não de balões, por uma razão. Fecha aspas. Precisamos notar que nesse meio tempo, no mesmo dia 11 de fevereiro, a Força Aérea do Uruguai estava investigando luzes intermitentes relatadas em Paysandú, região oeste do país. Segundo os relatos, foram várias luzes vermelhas que voaram baixo no céu, mas por aqui nada além disso aconteceu. Entre os avistamentos de objetos derrubados, há uma constante que levanta muitas dúvidas. Ninguém sabe de onde eles surgiram, ninguém de fato sabe para que eles servem. Obviamente, as autoridades possuem mais informações, mas para o público não temos nada além de formatos que foram encontrados e que foram derrubados. Até por isso, principalmente quando falamos sobre espionagem, o nome da China está sendo colocado como responsável. Também porque o primeiro balão que foi derrubado lá no começo dessa história, esse sim, tinha origem chinesa e supostamente serviria para fazer pesquisas meteorológicas. Eis que, enquanto todo mundo achava que era um plano chinês de espionagem, a própria China foi envolvida em relatos de avistamentos. No dia 12 de fevereiro, autoridades da província de Shandong, no leste da China, anunciaram que avistaram um objeto não identificado sobrevoando o mar perto da cidade costeira de Rizal. A China alertou a comunidade internacional que iria abater os OVNIs em seu território, mas não existem atualizações sobre esse caso. Por último, entre relatos de avistamentos, o Brasil não poderia ficar de fora dessa história, que parece ainda não ter terminado. Enquanto luzes foram avistadas no Uruguai, um morador da cidade de Jaguarão, no Rio Grande do Sul, publicou um vídeo alegando também a presença de OVNIs no local. No vídeo, é possível observar uma luz branca e forte com um comportamento estranho. Se formos completamente céticos sobre o que aconteceu, ignorando frases polêmicas, o que estamos vendo realmente deve ser espionagem e não coincidência. Tanto Estados Unidos quanto China são conhecidos historicamente por seus trabalhos de acompanhar outros países por meios que cruzam a linha da legalidade. Agora, com tantas tecnologias avançadas disponíveis, cada vez mais veremos casos como esses, drones e balões fazendo o trabalho sujo de espionagem sem a necessidade de tripulantes. E o OVNI visto na China pode ter sido simplesmente um contra-ataque dos Estados Unidos para mostrar que eles têm a mesma capacidade. Estaríamos vivendo uma guerra fria, talvez mais fria ainda. Agora vamos falar um pouco sobre as frases polêmicas. Obviamente, muitas pessoas na internet começaram a falar sobre vida extraterrestre e que isso que vimos seria obra de seres de outro planeta. Algumas autoridades, inclusive, jogaram gasolina na teoria com falas dúbias. O general estadunidense Glen Van Herk, aquele mesmo que disse "estamos chamando-os de objetos, não de balões por uma razão", quando foi perguntado sobre a possibilidade de ação alienígena, acabou não descartando a hipótese. Abre aspas. Vou deixar a comunidade de inteligência e a comunidade de contra-espionagem descobrir isso. Eu não descartei a possibilidade de qualquer coisa. Neste ponto, continuamos avaliando cada ameaça ou ameaça potencial desconhecida que se aproxima da América do Norte na tentativa de identificá-la. Fecha aspas. Esse comentário foi realizado no domingo, dia 12. É recente, então muita coisa entre dados, teorias e hipóteses podem acabar surgindo. Vale notar que em 2022, os Estados Unidos revelaram um documento apontando para a observação de mais de 140 OVNIs no país. Desses 140, 18 relatos são de padrões incomuns de movimento ou de características de voo, ou seja, são objetos que apareceram voando sem nenhum tipo de propulsão ou com velocidade acima das capacidades tecnológicas encontradas atualmente. Ainda assim, sobre toda essa polêmica, se formos embarcar em tecnologias extraterrestres, você acredita que uma nave com tal tecnologia, para chegar ao planeta Terra, algo impensável para nós humanos, seria facilmente derrubada por caças? Por uma tecnologia super primitiva se comparada a essa, é como uma formiga derrubar um elefante.
Para encerrar esse assunto, a última fala que temos sobre os avistamentos vem do próprio Pentágono. Segundo o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, não há qualquer indicação de aliens ou atividade extraterrestre. Antes de ir embora, vou deixar uma pergunta para o Pentágono também. Se isso tudo que vimos não é uma indicação de atividade extraterrestre, o que seria uma atividade extraterrestre? Também uma pergunta para vocês que estão assistindo a gente. Será que tudo isso não pode ser uma cortina de fumaça para algo pior que esteja acontecendo agora? Bom, a resposta vocês podem esperar no domingo aqui no Tecmundo. Se você chegou até esse ponto, eu gostaria primeiro de agradecer por acompanhar a fundo o nosso conteúdo e depois para que deixe também aquela sua curtida no vídeo para mostrar para o YouTube que a discussão que propomos aqui é relevante. Compartilhe o vídeo para ajudar mais gente a entender a fundo sobre o assunto e comente sobre pontos que eventualmente podem não ter ficado claros ou que você discorde. Vamos trocar aquela ideia. Deixe também sua sugestão de outros temas sobre os quais poderíamos tratar no futuro. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho ao lado e selecionar a opção todas para não perder nossos próximos vídeos. Agora eu fico por aqui. Eu sou o Felipe Paião, um abraço e tchau, tchau. Até a próxima.